Como foi que você entrou nesse mundão das apostas esportivas, né? O que era que você fazia antes? Fala pra galera aí, pra galera poder conhecer um pouco mais sobre a sua história também, que é importante. Pô, eu lembro que eu tava de férias, fazia a faculdade na época, engenharia física eu fiz lá na minha cidade de Massa. São Carlos, na UFSCar. Eu tava de férias, acho que era férias de final do ano, ou meio do ano, não lembro, acho que era meio de ano. E eu tava assistindo um vídeo no YouTube sobre investimento. Investimento de modo geral. E aí apareceu lá no Relacionados a questão do trade esportivo, né? Ganhe dinheiro assistindo jogos do futebol, do sofá da sua sala, toda aquela história que todo mundo talvez começou aquela época já deve ter passado, né? E aí eu cliquei no vídeo pra ver ali, né? E aí eu comecei, pô, será que dá pra ganhar realmente dinheiro com futebol? Eu sempre gostei de futebol, praticava quando era criança, tive que parar por causa dos estudos, né? Mas sempre quis trabalhar com esporte, jogar basquete. Então o esporte sempre foi uma paixão pra mim. E eu falei, caramba, será que dá mesmo pra investir com futebol, com esporte de modo geral? Aí eu comecei a assistir os vídeos, eu sempre fui muito precavido, assim, vamos dizer assim. Eu realmente quis testar para ver se realmente dava para lucrar mesmo com esse mercado. Então, quando eu comecei, eu sempre era muitos pés no chão. Primeiro testar, para depois colocar dinheiro real, e depois quando colocar dinheiro real, sempre uma gestão de banca muito regrada, para nunca quebrar a banca. E eu lembro que eu comecei no trade esportivo, então, né? Foi no trade esportivo. Comecei a testar a estratégia lá, LTD, né? Lay the Draw, que é o contra o empate. Tinha também... Testei vários mercados no over, tinha Correct Score, Dutch Incorrect Score, tinha várias estratégias ali que eu tentei. E eu até consegui ganhar um pouquinho de dinheiro. Eu lembro que eu coloquei na Betfair, comecei na Betfair, coloquei acho que $30 na época, 30 ou $50. Eu lembro até da minha primeira aposta foi no campeonato japonês. Eu paguei o boleto, caiu bem de noite, assim. Sim. Daí não tinha mais jogo nenhum. Eu falei, caramba, velho, tem que fazer a primeira aposta aqui. E aí o próximo jogo era, acho que era meia-noite ou 1 hora da manhã no campeonato japonês. Eu virei a madrugada ali assistindo japonês, testar a estratégia que eu tava já na cabeça, vendo no YouTube, né? E aí eu comecei assim, mas $30 ali, a minha gestão era $1 por aposta que eu colocar, porque eu sempre coloquei na minha cabeça, bom, eu tenho que primeiro ver se realmente dá certo, tem que testar aqui, porque eu não quero também colocar $30, perder, depois ter que colocar mais 30, depois perder, depois colocar de novo. Eu sempre fui muito pé no chão assim, e isso é um conselho que eu dou para quem está começando, sabe? Primeiro teste os mercados, veja onde você se identifica melhor. E eu até comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro ali, minha banca de $30 foi para 40, 45, depois voltava para 35, ficava naquela variância, estava sendo lucrativo, né, nesses testes que eu estava fazendo, só que como era trading esportivo, eu tinha que ficar acompanhando os jogos. Sim. Tinha que ficar vidrado ali, realmente, assistindo as partidas para verificar as oportunidades. E aí não foi muito no meu estilo, assim, sabe? Porque eu gosto muito de ficar com a minha família também, com os amigos, fazer alguma atividade recreativa. E eu tinha que ficar todo final de semana acompanhando as partidas, acordar cedo para acompanhar os jogos lá já das 8 horas. Depois tinha jogo até à noite, né? Brasileirão, por exemplo, tem jogos que são à noite. E eu tinha que ficar muito vidrado, principalmente no final de semana. Falei, pô, não é muito minha cara isso aqui. E aí eu meio que dei uma parada. E foi mais ou menos numa época que eu comecei, acho que na metade do ano, como eu mencionei. E isso já era mais pro final do ano. E aí nesse final do ano eu testei a estratégia do martingale. Não era nem martingale, era a sequência de Fibonacci, que é mais ou menos um martingale, só muda a sequência ali das stakes que você vai progredindo. Sei. Né? O martingale é você dobrar a sua aposta à medida que você for perdendo, né? Isso. Apostou 10, perdeu, vai 20, perdeu, 40, vai 40 e 80. assim vai. Mas e o Fibonacci na prática seria o quê? Fibonacci é uma sequência matemática, se eu não estou enganado aí depois o Paulo Barreto aí me corrija. Sim. Começa com 1, depois 1 de novo, depois 2. O próximo número é sempre a soma dos dois anteriores. Então, 1, aí depois 2, depois é 3, depois é 5, aí vai ser nessa sequência. Então, a stake também aumenta progressivamente, assim como no martingale. E eu lembro que eu estava testando, inclusive, corrida de cachorro, corrida de galgo, na Betfair ali. Aí a minha estratégia, assim, bom, eu tinha uma banca ali, acho que $30, $40. Eu começava com uma stake bem pequenininha, assim, e eu podia errar 11 favoritos seguidos na corrida de cachorro. E cada corrida acho que tem 6 cachorros, sempre tem um favorito. Eu falei, cara, vou testar aqui, pô, eu não vou errar 11 seguidos, né? Pô, comecei, ganhando um pouquinho. Pô, daí comecei a errar, errei o quinto, errei o sexto, falei, caramba, véio, vou continuar, né? Aí a estratégia. O psicológico já começou. Daí eu errei o 10º, daí foi pro último. Pô, lá, errei o último. Foi a única vez que quebrei a branca nas apostas esportivas, foi essa vez, inclusive. No martingale. Martingale.